nós temos aí, a gente utiliza aí 3 tipos de solda. Uma solda que a gente trabalha aí a 138 graus, né? Ela é composta aí por bismuto, então ela tem 58% de bismuto e tem 42% de SN, que é estanho, tá? Nós temos uma solda que também é lead free, ela é isenta de chumbo, tá? Ela tem aí 58% de bismuto, tá? E 42% de estanho. Aqui foram soldas iguais aqui, então, na verdade, e ela tem cobre nessa composição aqui de 260 graus, ela tem cobre ou prata nessa composição de 260 graus. Tá? A de bismuto e estanho, ela tem 138 graus. E a que a gente usa mais comum aqui é a de 183 graus, que ela contém o PB, ela contém aí o chumbo, ó, 37% de chumbo e 63% de estanho. Tá? Qual das soldas usar? Né? A gente, para fazer o rebalem, o CI, a gente usa essa solda aqui de 183 graus. Tá? Então, a gente usa aqui, ó, solda de 138, 260 e 183 graus. Tá? Então, são 3 tipos de solda. Onde que eu aplico a solda 138? Onde que eu aplico a solda 260? E onde eu aplico a solda 183? Tá? Cada caso é um caso. Eu uso a solda, particularmente Vinícius, eu uso a solda 138 somente para realizar a limpeza dos pés. Tá? Vou estar mostrando na prática para vocês aqui como a gente vai utilizar essa solda para fazer a limpeza dos pés, usando a solda 138. A solda 183 a gente utiliza aqui para fazer realmente aí o rebalem no circuito integrado. Tá? Então, a gente vai estar substituindo uma solda lead free por uma solda que contenha o chumbo, tá? Que contenha o PB. Quando a gente coloca chumbo na solda, ela já não é mais lead free, ela não é mais isenta de chumbo. Então, realmente se prevenir, tentar usar uma máscara, tentar usar um exaustor na bancada de vocês, porque, como sabemos, tanto o estanho quanto o chumbo, ele é um produto cancerígeno. Então, pode aí acometer em câncer de pulmão, câncer de garganta, né, a utilização desse material. Então, aí tem um exaustor na bancada de vocês, usem, se não tiver um exaustor, use uma máscara, tá, que faça realmente a filtragem, e não é coisa de marciano, não é coisa de conversa fiada, não. Tá? Esse material aí inalado, né, quando a gente respira esse material aí, pode acometer esse tipo de doença aí, tá? E é mais comum do que aparenta ser. Nós temos aí o fluxo pastoso, pode-se usar o Antec, pode usar o Mechanic, vocês estão vendo aqui o Mechanic, o Mechanic 559, pode usar o Antec falsificado, lógico, né? O Antec original está custando na faixa aí de 130, 150 reais, né? Esse vidrinho aí, acho que com 30 gramas. Tá? Mas vale a pena. É um fluxo que não deixa sujeira, é um fluxo que não deixa muito resíduo, é um fluxo de qualidade que ele não é condutivo, não é? Então, e também é um fluxo que não vai gerar uma oxidação por debaixo dos pads depois que você faz o rebalho, porque o fluxo ele também é um agente oxidante, né? E o inimigo do rebalem é o tal do oxigênio, é o tal da oxidação. A gente tem que evitar de qualquer maneira. Aqui nós temos as ferramentas utilizadas, né? A gente, para remover a resina de um CI, remover um CI, a primeiro passo que esse CI seja resinado, tá? A gente vai ter que fazer uso destas ferramentas aqui, desses extratores. A gente pode usar essa ferramenta para remover resina, essa ferramenta para remover resina, essa que eu gosto muito de trabalhar com ela aqui, tá? Pode usar essa daqui, pode usar essa que ele está utilizando aqui. Então, a gente compra uma ferramenta dessa aqui, né? Ela também tem a parte de extração
de circuito. Ó. Aqui ela consegue extrair alguns circuitos e aqui também ela consegue extrair alguns circuitos integrados. Aqui a gente aplica solda com ela, para evitar de ficar colocando a mão no chumbo. Não é? Então, isso é importante a gente estar frisando. E aqui a gente tem, né, a barra do bisturi aqui, para a gente utilizar aí na limpeza dessa resina, porque todo CI resinado aí a gente tem que tirar a resina em volta, senão, se eu não tirar a resina em volta do circuito integrado, essa resina está colada com outros componentes adjacentes ali que estão em volta do circuito integrado. Então, se eu tiro o CI resinado com essa cola em volta, ele, consequentemente, vai levantar todos os componentes ali em volta e vai me dar mais trabalho para recolocar estes componentes no local, ok? Aqui, na lateral, nós temos uma espátula de limpeza de resina. Quando o CI é resinado, tá? A gente pega um pedaço de placa, aqui a gente tem um pedacinho de placa do J500, aqui a gente tem uma orelhinha da placa do iPhone, então a gente corta a plaquinha, corta a placa, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver aí. Um pedaço de placa de Moto G2, ó, para poder fazer a limpeza da resina na placa e no circuito integrado. Ah, mas por que você não usa o extrator lateral ali, professor, que é mais fácil? Não, não é mais fácil. Né? Esse extrator é metálico, então ele pode arranhar o CI, ele pode arranhar a placa, ele pode remover o pad. Eu utilizando a placa, é placa na placa, né? Então ele não vai nem arranhar. Super fácil, vocês podem fazer aí na assistência técnica de vocês. E tem um resultado muito legal, muito bacana na limpeza dos pads, tá? Lógico, ela sozinha ela não faz milagre. A gente tem que saber o procedimento passo a passo de como fazer, que tipo de solda utilizar. A gente coloca, aplica a solda 138, faz a mistura daquela solda 138 junto com a solda que está na placa, né? Ela vai baixar a fusão da placa, da solda que está ali, com 150 graus, e a gente vai conseguir um resultado bacana aí que a gente vai mostrar depois para vocês. A solda que vem na placa é uma solda que ela tem uma fusão de 217 graus. Tá? Aqui nós temos as malhas de soldadores, que são justamente para tirar o excesso da solda que fica na placa depois que a gente remove o circuito integrado. Ela também serve para limpar o circuito integrado, tirar o excesso de solda do circuito integrado. Então, a gente tem aí professor, qual é a melhor malha? Gotwick, Yashun, Hikari, Wonder, né? Cara, eu compro malha aqui Yashun, malha que me atende. Compro malha Gotwick falsificada, não me atende. Compro malha Gotwick original, algumas não me atendem. Então, malha é bastante sorte mesmo, né? Mas tem essa Gotwick aí, rosa aí, né? Geralmente ela tem 1,5 m de malha. Aí a gente tem as espessuras, né? Essa malha que está aparecendo para vocês no meio aí, é uma malha de 2 milímetros, mas tem malha até 1 milímetro, tá? Então ela é fininha, né? Então, para alcançar circuitos aí menorzinhos, então ela é fininha. Não adianta você cortar no meio que não funciona, né? Ela vai acabar abrindo mais. Então, a gente tem que dar também prioridade para malhas que são mais fechadinhas, que não se abrem tanto aí. É um exemplo aí das malhas da Hikari, e essa da Wonder aqui eu já usei também, uma malha muito bacana. Essa Gotwick aqui, ela é muito boa, ela absorve legal, mas ela abre muito, né, na hora de fazer o procedimento aí. Mas malha testando, né? Eu não estou aqui para vender marca nenhuma para ninguém, mas a gente está aqui para falar, né, do tipo de insumo que eu uso, das ferramentas que eu utilizo aqui e tenho êxito aí nos reparos. Então, eu gosto muito da malha Yashun, depois eu deixo lá o link para vocês no grupo e tal, do material aí, tá? Nós temos que utilizar também, quando a gente tem um comprimento do pad, quando a gente faz limpeza de um CI resinado, quando a gente faz um codec de áudio que seja, quando a gente tem que recuperar alguma trilha de um de touch, né? Quando dá falha lá no 6 Plus, então a gente utiliza aí os fios de jumper, né? Nós temos aí 2 tipos de fio de jumper. Nós temos o fio de jumper esmaltado, que é esse daqui, tá? Nós temos aqui o fio de jumper sem ser esmaltado, que é esse aqui. A diferença também está
a espessura do fio. Né? Se eu pegar esse fio aqui, esse fio ele tem uma espessura de 0,1. Seria mais ou menos essa grossura aqui, fazendo uma analogia, né? E esse fio 0,09, ele é mais ou menos isso aqui, assim, ó. Ele é quase 9 vezes menor do que esse cara aqui, mais fino, né? Então, onde que se utiliza esse fio 0,009? Fazer microjump em processador, em circuitos integrados pequenininhos. Eu uso muito para fazer codec nele, tá? Então, e esse mais grossinho aqui? Esse mais grossinho aqui é para recuperação de trilha aí, de conector de carga, né? Mas tem fio 0,02, né? Tem fios aí de várias especificações técnicas, 0004, né? Então, você tem que ver com qual que você se adapta. O ideal é ter 001, 002, 004, 009, ter uma gama aí de fios para especificação e espessura dos pads que a gente tem nas placas. Hoje tem no mercado aí uma folha com diversos padzinhos já prontos de cobre, né? A Ken Lee divulgou, um monte de gente está divulgando aí, você tem já as bolinhas, né? Você já tem as bolinhas aí, custa, acho que é R$50 ou R$70 cada folhinha dessa, né? Já tem tudo prontinho já, só você tirar, colocar lá e emendar, fica bonitinho também. Tá? Pinça, não é? Eu sempre dou preferência a uma pinça. Professor, pinça de titânio, não sei o quê. Pô, pinça de titânio é muito bom, mas amassa com facilidade, estraga com facilidade. E a gente tem aí, por exemplo, esse conjunto de duas pinças aí, no Mercado Livre está custando R$35. É pinça Vetus, da marca Vetus. É uma pinça muito boa, tem uma qualidade muito boa e, obrigatoriamente, nós temos que utilizar aí pinças tanto curvas como pinças retas no procedimento, tá? A pinça reta a gente usa aí para remoção do circuito integrado, para colocar o CI também no lugar, né? E a pinça curva, né, a gente utiliza aí para fazer o rebalho, né? Para apoiar a pinça no estêncil para que ele não empene, para que ele não dilate na hora da gente estar aquecendo o estêncil ali. Então, a gente usa a pinça curva, que ela atinge uma área maior do circuito do estêncil, evitando que o estêncil empene. Então, obrigatoriamente, a gente utiliza aí as duas pinças. Lógico, tem gente, eu só uso a pinça reta, eu só uso a pinça curva. Bom, beleza, né? Mas tente aí trabalhar com as duas aí, que vocês vão notar um ganho e uma diferença muito grande, né? Na limpeza do ferro de solda, né, a gente não usa aí esponjinha vegetal, água, não limpa na calça jeans, não limpa numa esponja qualquer. Né? A única esponja que a gente aceita, né, que a gente tem uma durabilidade maior das nossas pontas de solda, eu tenho ponta de solda aqui com 2 anos, né? É a ponta, essa esponja metálica aí para limpeza de ponta de ferro de solda, tá? Essas buchinhas aí, a gente encontra até em supermercado. Então, ela tem uma eficiência muito grande. Limpeza de ponta de ferro essa esponja, limpa, 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 bota um pouquinho de estanho na ponta, limpa de novo, estanha, limpa, estanha, limpa, estanha, limpa, estanha, limpa, estanha, limpa, até que a gente faça com que a solda grude em toda a superfície, né, em torno da ponta do ferro de solda. Tá? Então, só passa na esponja metálica, bota a solda, passa na esponja metálica, coloca a solda, bota na esponja metálica, coloca a solda. Enquanto não tiver grudando a solda, você tem que limpar na malha, tem que limpar essa esponja metálica aí. Utilizamos aqui nós temos 2 tipos de estêncil, tá? E temos que ter atenção muito grande para isso. Tem muita gente aí que compra o estêncil redondo, né, com furo redondo, né? E, na verdade, o melhor estêncil hoje para se trabalhar é com um furo quadrado. Tá? Por quê? Ele vai formar, igual vocês estão vendo na lateral aí do desenho, ele vai formar a esferazinha aqui e não vai grudar nas suas pontas. Ele não gruda aqui, não gruda aqui, não gruda aqui, não gruda aqui. E também não gruda aqui e nem aqui. Quando você tem um estêncil redondo,
né? Esse stencil ele é furado com uma broca ou ele é furado mesmo a laser, né? Ele fica como se fosse um funil. Tá? Ele fica aqui como se fosse um funilzinho. Então, você tem o quê? Uma área maior em cima, uma área menor embaixo. Aí você vira o stencil, coloca a parte maior para baixo e a parte menor do furo para cima e tenta preencher ali. Ele agarra, né? Ele pode agarrar no stencil. Então, dê sempre preferência, pessoal, por stencils com furo quadrado. Vai ser outra qualidade de vida na hora de fazer o rebalho, cara. Não agarra. Não agarra no stencil. Se não agarra no stencil, você diminui aí o risco de estar arrebentando os pads no circuito integrado, tá? Então, deem preferência sempre por stencil quadrado. Stencil quadrado aqui é o que há. Ah, professor, tem que ser o black daquele ali? Não, pode ser qualquer um, né? Desde que tenha os furos quadrados, não furos arredondados, né? Esses arredondados, pessoal, não aconselho. Ah, mas eu já tenho aqui. Pô, tenta comprar aí, faz uma forcinha aí, tentem adquirir o stencil quadrado aí, que vocês vão ter muita qualidade e muita precisão no rebalem de vocês aí, tá? Quando eu passei a utilizar os stencils quadrados aqui, né, a gente obteve um ganho de produtividade muito grande, tá? Até na questão de refazer o rebalem, né? Muito pouco se faz o rebalem, refaz o rebalem em stencil quadrado, tá? Então, deem preferência para os stencils quadrados aí e, se possível, ter uma cartelazinha, ter pelo menos um stencil universal, né? Esse aqui. Então, deem preferência aí, ó, um stencil da Moe, que ele é um stencil universal, com furos quadrados, tá? É o que eu vou usar hoje na aula para fazer o rebalem com vocês. Utilizamos aqui, a gente pode utilizar o papel higiênico. Para que eu utilizo papel higiênico, né? Primeiro, eu uso papel higiênico para secar a solda, porque a solda vem com excesso de fluxo. Então, eu tiro esse excesso de fluxo da solda para fazer o rebalem, né? Para evitar que essas esferas, quando elas são formadas, elas borbulhem e pulem uma em cima da outra. Então, a gente tem um hábito aqui de secar a pasta no papel higiênico 3 vezes, né? É coisa rápida, o procedimento é rápido. Esse procedimento de secagem da pasta, né? E a gente obtém aí um desempenho muito bacana, né? A gente não usa vidro em cima, a gente não usa ela do jeito que vem de fábrica com fluxo, porque ela pode pular uma esfera em cima da outra, né? E descontrolar a gente aí e acabar perdendo isso aí, tendo que refazer o trabalho. Então, a gente usa aí o papel higiênico para fazer a secagem aí da pasta e não também somente a secagem, né? Mas para que a gente apoie o circuito integrado no papel higiênico. Então, a gente enrola em 4 partes aí o papel higiênico, tá? 4 partezinhas, fica fofinho, né? Na hora que eu coloco o circuito integrado aqui em cima, ok? Na hora que eu coloco o CI aqui, esse CI vai afundar no papel higiênico, eu venho com o stencil vai ficar como se fosse um stencil 3D, tá? Então, não vai quebrar o CI. Tem CI que é muito grossinho, né? Por exemplo, CI de baseband, ele é mais largo, então a espessura maior, e a gente usa esse papel higiênico, ele vai afundar no papel higiênico, né? E o stencil vai encaixar direitinho. Se eu fizer ele fora do papel higiênico, o que vai acontecer? Eu vou colocar o stencil, o CI é muito espesso, né? É muito grosso. Aí, na hora que eu coloco o stencil vai dobrar e vai fazer como se fosse um arco em cima do circuito integrado. Então, vai colocar solda nas laterais, nos cantos, mas no meio não vai colocar. Então, a gente usa o papel higiênico aí para essa finalidade. Ah, mas você usa manta? Sim, às vezes eu uso a manta de silicone, mas eu dou preferência para o papel higiênico, porque além de eu fazer o rebalem, eu uso o papel higiênico colocando a placa em cima. Quando eu coloco a placa em cima para colocar o CI, né, o papel higiênico absorve em 30 graus essa temperatura da placa. Então, como se fosse um dissipador de calor. Ele vai absorver em 30 graus essa temperatura da placa, tá? E ele vai ser um marcador meu térmico. Quando ele começa a ficar marronzado, né, é sinal que eu tenho que parar de dar calor na placa, porque já está um calor excessivo ali. Então,
esse papel higiênico também está para marcar. Tem as toalhas de papel, que eu não gosto muito de usar, porque ela não absorve muito a solda, tá? Mas ela dá para colocar o CI aqui em 4 pedacinhos desse aqui, o CI fica bacana assentado ali, né? É para que eu preciso, para que o stencil meu não empene, tá? A gente tem o pano de poliéster, que é o pano antistático, tá? Eu utilizo muito aqui para fazer a limpeza do circuito integrado, né? Então, e para fazer a limpeza depois que a gente acaba de fazer o serviço, eu utilizo esse pano antistático com uma escova para fazer a limpeza, para tirar o fluxo do circuito integrado. A gente tem aí o álcool isopropílico, tá? Eu uso tanto o álcool isopropílico quanto a acetona, mas a acetona pura, tá? A acetona pura está aqui. Então, eu uso aí a acetona pura também para poder fazer a limpeza da placa, tá? E a limpeza dos pads do CI. Eu não uso cotonete, não uso mais a figura do cotonete, porque ela tem um custo muito elevado. Eu uso essas buchas de algodão, tiro um pedaço, faço uma bolinha, fica muito melhor aí para a gente fazer a limpeza, né? Um pacote desse, deixa eu pegar o pacote para vocês aqui, ó. Um pacote desse de algodão está em torno de R$ 3,50. Tem algodão aqui para 3 anos, cara. É muito algodão, né? E um pacote desse aí de cotonete aí deve estar nessa faixa aí, né? 2 e pouco, 3 e pouco. Suporte de placa, super importante, mas eu vejo aqui, eu utilizo aqui o suporte de placa somente para tirar circuitos resinados, né? Então, pelo menos só para fixar os circuitos resinados ali, e para tirar o circuito resinado, eu uso esse suporte de placa, né? Não aconselho este suporte de placa aqui, porque pode quebrar a plaquinha aqui, ó, nesses ganchinhos aqui, podem fazer com que quebrem componentes que estão em volta da placa. Então, deem preferência para este tipo de suporte aqui, para este tipo de suporte aqui, tá? Para você tirar aí componentes resinados. Quero tirar uma NAND, quero tirar um CI do Wi-Fi, né, que tem resina, eu travo a placa, faço a extração da resina na lateral do componente, depois eu coloco a espátula e faço a extração deste circuito integrado. Então, esse suporte de placa é de suma importância para a gente estar retirando o CI resinado, né? E o CI sem resina? O CI sem resina eu não uso base para tirar e nem para colocar, não é? Uma vez que a gente limpou, a gente conseguiu extrair o CI, fez a limpeza da placa, eu tiro essa placa desse suporte e volto lá para o meu papel higiênico lá para eu ter um controle maior desta temperatura que a gente está aplicando lá, né? E aqui a gente tem a ferramenta que eu utilizo aqui, eu tenho a Baca, né? Eu tenho aí esse ferro de solda da Subom e tenho essa JVC Nano aí. Prefiro das três, eu prefiro aí a Subom, tá? Tem a Nano, tem a Subom e tem a Bacon. Eu prefiro aí a Subom para fazer os reparos. Por que eu prefiro a Subom? Primeiro, ela tem canal, ela tem 7 de canais aqui, então você pode programar aqui, tá? 350 graus nessa, 400 graus nessa, 300 graus nessa. Aqui não tem controle desse tipo de temperatura. Você tem que aumentar e diminuir. A Bacon ela tem até um controlezinho aqui, né? Eu uso mais a Bacon para trocar conector de carga, prefiro, uso a ponta-faca aqui e tenho mais êxito, né? Lógico, eu uso a JBC aqui, mas eu tenho preferência pela Subom T20D. A diferença da 20D para T26 ela não tem suporte para tirar o ferro de solda, tá? Tem a estação de ar aqui minha aqui, eu uso a Quick 861DW, mas nada impede que vocês usarem a 2008, nada impede de vocês usarem a FR ou qualquer outra estação de ar, tá? O que vai acontecer aí é que, às vezes, a sua estação de ar ela não vai ter 100 de vazão de ar, não é? Mas ela tem lá até o 10. Vai ser aí a mesma coisa aí, tá? Uma vazão de 10, uma vazão de 100 de uma para outra vai ser a mesma coisa. Pode ser que a sua estação de ar não tenha vazão de 10, mas ela vai até 8. Então, é a vazão máxima que você vai utilizar ali da sua estação de ar, por exemplo, para remoção de um circuito integrado não resinado.